né? E assim, justiça seja feita, teve uma pessoa que falou no mesmo dia que eu falei, né? E depois ele ficou xingando durante anos, né? Que era o Olavo de Carvalho. Né? Então, acho assim, ele falou a mesma coisa. Falou a mesma coisa, é verdade. Ou seja, antenado com... Alguma coisa alguém pegou, né? Dizer, que significava o quê? O sistema de conciliações e de pactos que constituiu a nova república tinha se esgotado. E você entrava num processo de constituição de extremos na política brasileira, que não era só na política brasileira, era na política mundial, era a resposta de uma dinâmica mundial, onde, os pactos que tinham sido arrancados à força depois da Segunda Guerra Mundial, que constituíram o horizonte do Estado do bem-estar social, certo? Que era um Estado colonial também, é sempre bom lembrar, né? Então, quer dizer, tem duas vertentes desse processo, mas que vai paulatinamente sendo degradado pela emergência do neoliberalismo como uma espécie de modelo de gestão social cada vez mais ampliado e que, com as crises, ele vai se consolidando, ele não vai se degradando, ele vai se consolidando. Então, era evidente que isso fazia com que boa parte dos setores populares não acreditassem mais nas possibilidades de negociação dos seus interesses no interior da democracia liberal. Então, que esses setores iriam para os extremos. Só que só tinha um extremo organizado, que era o extremo da extrema-direita, que a gente tinha que ir para um extremo, do outro lado, até para conseguir, rebalançar o processo. Cabo de força. Exatamente, tinha uma dinâmica quase física de cabo de força, só que a gente não fez. E era muito evidente que isso estava acontecendo no Brasil também. Então, no Brasil, você tinha um esgotamento de todos os sistemas de promessas que a nova república tinha efetivamente posto. E eu posso dar casos muito concretos. Lembra, em 2012, 2013, a gente era... o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, fazia projeções de que o Brasil seria agora, em 2024, agora, né, a quinta economia do mundo. A quinta? A quinta economia do mundo. Você tinha acordado. Você lembra daquela capa da Economist, toda essa história, né? Que era o Cristo Redentor como um foguete. Né? Então, você imagina, lembra um pouco do que era a expectativa. Só que a expectativa produzida, ela é sempre um risco político grave. O Tocqueville, que era um teórico conservador, mas os conservadores também são... Inteligentíssimos. São estúpidos, exatamente. Falava, o momento mais sensível de um governo é quando ele começa a se reformar. Por quê? Porque as pessoas começam a ter uma projeção de expectativas. Então, você pode criar uma coisa que ele chamava de frustração relativa, que é uma frustração relativa àquilo que você esperava alcançar. Eu lembro em 2013, o Palácio do Planalto, na época da Dilma, chamou alguns intelectuais para ir discutir com eles. Eu fui lá, lembro muito claramente, e falei algo desse, e eu ouvi eles falando, mas olha tudo que a gente deu, olha tudo que a gente fez, por que essas pessoas estão aí na rua? Eu falava, porque elas não vêm pelo retrovisor, elas não ficam fazendo um cálculo sobre onde eu estava e onde eu estou. O cálculo é onde eu esperava estar e onde eu cheguei. Então, havia uma expectativa tal, imagina, era aquela coisa... vai ter Copa do Mundo, a Copa do Mundo vai reformar todas as cidades, vai ter infraestrutura para tudo quanto é lado, né? Isso criou uma espécie de compreensão de que o sistema estava paralisado, estava efetivamente travado, sem contar que você tinha limitações muito evidentes dentro de um processo, que era um processo que não foi um processo de combate à desigualdade. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um processo de capitalização dos pobres. Combate à desigualdade é isso aqui. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Quem está em cima tem que descer. Porque se não descer, você faz com que tudo que quem ganhou aqui embaixo volte para baixo. Volte rapidamente. Como foi o caso. Exatamente. Porque o que acontece o que aconteceu aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Você pega em 2014, 2013, São Paulo e Rio estavam entre as 10 cidades mais caras do mundo. Do mundo. Por quê? Porque quem estava aqui em cima não desceu, continuou subindo. Aconteceu isso aqui, entendeu? Então, esse que continuou subindo vai fazer o quê? Ele inflaciona os preços de imóvel, ele inflaciona os preços de serviço. Por isso que, por exemplo, em 2014, a cidade mais cara do mundo era Luanda. Inacreditável. Luanda, em Angola, capital de Angola. Porque os caras descobriram petróleo, né? E aí você cria uma elite que vai ter padrões de consumo conspícuos enormes, né? E vai inflacionar tudo.
Inflaciona tudo. E é isso que estava acontecendo. Então, era óbvio que o modelo ele tinha chegado ao limite. E era importante uma espécie de apreensão autocrítica da esquerda para que a gente conseguisse apresentar outra coisa à sociedade brasileira, o que a gente nunca fez. Nunca fez. Então, agora a gente continua, tenta voltar a uma espécie de horizonte de conciliatório possível e um país que está completamente cindido, completamente rachado e vai continuar completamente cindido e vai continuar completamente rachado. Então, ou seja, há uma espécie de defasagem de percepção histórica agora. Por isso que é importante falar, bem, de fato, a esquerda, como horizonte, digamos que sustentado em dois princípios fundamentais, a igualdade radical e a soberania popular, não está mais presente desta forma. Você tem uma constelação de progressismos, que tem sua importância, que tem questões importantes, mas também tem seus limites muito evidentes. Né? Tem limites que ficam cada vez mais claros. Eu lembraria a você, a gente tem uma situação colonial mais típica possível em Gaza. Eu quero saber quantos pensadores pós-coloniais realmente se engajaram nesse processo. Assim, eu realmente desconfio que o pós-colonialismo de certas pessoas termina no Comitê de Diversidade do Magazine Luiza. E isso eu acho intolerável, inaceitável. Estou rindo de nervoso, sim, né? Mas tem pessoas que fizeram intervenções corajosas, né, que perderam coisas com isso, que tiveram... perderam convites, perderam financiamento, brutal, né? Exatamente, bloqueio brutal. E teve aqueles que parecem que estão muito mais preocupados com estrutura de pronomes do que realmente com 30 mil pessoas sob escombros, numa situação completamente desumana. Sobretudo crianças. Né? Sobretudo crianças. Então, acho que isso mostra alguma coisa também do limite dessas constelações. Né? Mas eu digo isso por quê? Porque, bem, se a gente admitir que o que a esquerda realmente tem para trazer para a sociedade é a ideia de igualdade radical e de soberania popular, veja o que acontece com a ideia de igualdade radical. A igualdade radical se conjuga em 3 eixos fundamentais: no campo dos desejos, no campo da linguagem, no campo do trabalho, que são os eixos fundamentais de organização das nossas formas de vida. Você vê no campo do desejo, sabe, a possibilidade de circulação de sexualidades divergentes de maneira cada vez mais forte, certo? Essa ideia da visibilidade de todos os corpos, algo absolutamente fundamental para a construção de uma igualdade real, inquestionável. No campo das linguagens também, questionamentos sobre matrizes epistêmicas hegemônicas que silenciam outras matrizes epistêmicas, algo muito importante, absolutamente central. No campo do trabalho, nada, absolutamente nada. Entendeu? Quer dizer, você... O campo do, Ele parece do Chaplin ainda, né? Ele parece do Tempos Modernos. Não, igualdade no trabalho é o seguinte, não existe, eu não me submeto mais a hierarquias no campo do trabalho. Eu decido, eu tenho capacidade de decisão, certo? Agora, quantas vezes você ouve falar em autogestão da classe trabalhadora hoje? Nada. Vai ver qual é o que foi a PL dos aplicativos que o governo apresentou. É uma das coisas mais vergonhosas, mais absurdas que você pode imaginar que um governo de esquerda possa ter feito. Certo? É algo assim, inacreditável, algo daquela natureza. Certo? Ou seja, ao invés de você realmente estabelecer sistemas de defesa para trabalhadores que são, na verdade, precarizados no sentido mais evidente do termo, 6, 8 milhões de pessoas dentro desse capitalismo de plataforma, certo? Você não oferece nenhuma alternativa real, né? Nenhuma alternativa real, e você faz um programa que, no fundo, é o programa que as empresas desse capitalismo de plataforma queriam aplicar. Né? Então, eu acho que isso mostra alguma coisa muito evidente. E a todo momento isso acontece. A todo momento isso acontece. Em todos os lugares. Sem contar a desmobilização. Veja, faz alguns dias atrás, na LESP, aqui em São Paulo, foi aprovada a Escola Cívico-Militar em São Paulo. Eu te garanto, houve momentos onde isso teria provocado, certo, uma mobilização que paralisava o processo de votação na LESP. Ia botar para quebrar. Sim, mas não teve um chamado decente, teve 100, 150 pessoas que heroicamente entravam lá na Assembleia, que foram trucidadas pela tropa de choque, exatamente, pela tropa militar do Tarcísio. Mas o fato é que isso mostra a extrema debilidade da esquerda brasileira. O que, inclusive, eu diria, não é só um fato da esquerda brasileira. O diagnóstico que eu comecei a fazer era um diagnóstico da esquerda brasileira. Depois eu percebi, não é verdade. É um diagnóstico mundial. Mas aí tem vários críticos, que inclusive vêm da tradição, pode ser lulista ou trabalhista, que vai dizer que você, de alguma maneira, culpa a esquerda
por exemplo, na história de um país como o Brasil, que, na verdade, como você bem disse agora há pouco, soma derrotas e derrotas, insurreições que sempre existiram, porque nunca houve, evidentemente, sangue de barata, né? Sempre houve um processo insurrecional, que você também retomou nas suas disciplinas no Departamento de Filosofia da USP, mas essa esquerda não sempre teve derrotada? Como é que você explica? Por que falam que você culpa a esquerda por uma culpa que, na verdade, é da direita, da extrema-direita, que sempre graçou? Não. Ou isso não faz sentido? Sim, porque eu acho que a gente tem uma culpa enorme dentro desse cartório. Eu diria assim, existem derrotas e derrotas. Existem várias maneiras de ser derrotado. Uma dessas maneiras, que é a maneira que muitas vezes aconteceu com a gente vai derrotado, mas a gente não perde a batalha. Você matam o Marighella. Sim, mas né? Você continua como o eixo fundamental de projeção de uma transformação estrutural da sociedade brasileira, com forte capacidade de mobilização, com forte capacidade de pensamento, com forte capacidade de crítica, certo? Alimentando, certo? A expectativa de que quando você assumir, você pode até não conseguir fazer o que você queria, mas você vai lutar. Você vai lutar e vai lutar de verdade. Agora, eu quero que alguém me explique mesmo, certo? De maneira clara, certo? Se isso é verdade, se na verdade a responsabilidade da direita, da extrema-direita do país, certo? Então, como é que um governo de esquerda, que governa durante 13 anos um país, certo? Não consegue sequer apresentar no Congresso Nacional uma reles, uma mísera lei de redução da jornada de trabalho, que nunca foi sequer apresentada. Você está percebendo? A gente ainda trabalha 44 horas semanais. Isso não é uma pauta revolucionária. Isso é pouco para o que se trabalha. Isso não é uma pauta revolucionária, isso é uma pauta reformista. Que está lá atrás, no século XIX. Exatamente, né? Tradicional. É uma social-democracia tradicional. Né? Ninguém está pedindo um absurdo aqui. Um governo que durante 13 anos não conseguiu estabelecer um processo sequer, né, de legislação sobre imposto de grande fortuna, que é um imposto constitucional. Mas não tem maioria no Congresso. A gente não tem condição de ter maioria. Mas a gente nunca vai ter maioria no Congresso. Nunca vai ter. Não, o Congresso foi feito para que a esquerda nunca tenha maioria. Sim. E a gente sabe disso, a gente sabe matemática. E não é assim que funciona, inclusive. Não funciona isso, eu estou vendo que não tem correlação de força favorável, eu não vou lutar. Veja, se fosse assim, não teria luta nenhuma. Eu posso dar 1 milhão de exemplos de situações literalmente similares, o mesmo tipo de situação. Certo? O que acontece? Você vai e apresenta o projeto ele é barrado, você apresenta uma segunda vez, você mobiliza a sociedade, você apresenta na terceira, o projeto passa. É a história, por exemplo, da legalização do aborto na Argentina. As feministas argentinas fizeram desse jeito. Apresentaram uma vez, o Congresso recusou, aproveitou o momento, obrigou a sociedade a debater, obrigou todo mundo a mostrar as suas posições, certo? Ela volta uma segunda vez e passa. No Brasil isso nunca aconteceu. Por quê? Eu quero saber, alguém me explica por quê? Pela conciliação? Pelo fato de que não está no horizonte do governo brasileiro, efetivamente, um tipo de processo que não seja um processo negociado. Então, nossa esquerda é conservadora. A nossa esquerda é uma esquerda de extração de classe média e ela é de um legalismo típico de classe média. Ela não foi formada para ser uma esquerda insurrecional. Ela foi formada para ser uma esquerda institucional. Ela acha que se a gente seguir a lei de maneira correta, tudo vai dar certo. Não à toa fizeram desde sempre. Não à toa fizeram e deu tudo errado. E vai continuar dando errado. Por quê? Porque, efetivamente, sabe de onde vem a esquerda? A esquerda brasileira, o setor dirigente da esquerda, em larga medida, vem do setor... Claro, tem uma figura de sindicalista, tem outra figura ali, tem certas alianças. Sim, mas, por exemplo, posso dar um exemplo. Minha faculdade... A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas da Universidade de São Paulo. Sempre foi um ambiente muito elitizado. Nos últimos 30 anos, de lá saiu um presidente da República, um governador do Estado de São Paulo, um prefeito do Estado de São Paulo, 2 ministros da Educação, o ministro da Cultura, seu secretário nacional dos Direitos Humanos, porta-voz da República. Eu digo isso porque eu fui... Fernando Henrique Cardoso Haddad. Eu fui representante de internacionalização da faculdade, então eu conheci muitas faculdades fora do Brasil, e nenhuma tem algo que chega perto disso. Nenhuma. Não existe nada. É impressionante, né? Então, mas isso mostra de onde vem a esquerda brasileira. Entendi. Entendeu? Isso é muito interessante, porque aí você também faz parte de uma... Você está ali tentando ver por dentro como funciona um departamento que você também, nos últimos 20 anos, ou mais, ajudou a construir, né? Sim, mas você percebe, né? A gente é formado com uma cabeça que é mais ou menos assim, você vai entrar no Estado brasileiro, não é para destruir o Estado por dentro,
Não é para decompor o Estado, que o Estado brasileiro é um núcleo necropolítico, é o gestor de uma guerra civil não declarada. Não, é para fazer o Estado funcionar bem. Você acha que você vai conseguir impor uma racionalidade no mais Estado. Sim. Eu não sou contra o Estado, a questão, no sentido de ser anti-estatista, eu não sou anti-estatista primário, mas a gente sabe muito bem que o Estado brasileiro tem uma história. Ele tem uma história. Ensina ao mundo o que é autoritarismo. É a história de violência social, que está enraizado. A primeira reforma que a gente deveria ter feito é a reforma das polícias, por exemplo. Essa era a primeira coisa a ser feita. Essa é ainda da ditadura, né? A gente não fez, agora o que acontece? A polícia é um partido político. É um partido político que a todo momento coloca em risco o que restou da democracia brasileira. Né? Isso não mostra, atuam as milícias do Rio. Não atuam as milícias do Rio, a politização de figura de coronel, de sargento, que vira deputado para tudo quanto é lado, certo? Agora essas escolas cívicos-militares, então isso é todo um projeto. Safato, te ouvir aqui inflamado perceber aqui, eu falei isso para a Laura de Mello e Souza esses dias, numa entrevista que fiz com a grande historiadora brasileira, mas ver esse, ao mesmo tempo que catedrático, uspiano, né, didático e apaixonado, e aqui construindo um circuito de afeto insurrecional, ao mesmo tempo é assustador, né? Quer dizer, então a gente está diante de um quadro, vamos pensar no seu próprio colega, hoje ministro Haddad, né? Você, Jones Manuel e outras figuras, bom, vocês estão praticando, você já tinha dito isso há muito tempo atrás, quer dizer, esse Estado conciliador às vezes consegue ser mais neoliberal que governos declaradamente neoliberais, isso faz sentido para o que eventualmente está se fazendo agora? Não, primeiro eu nunca personalizaria nada nesse sentido. Porque tem uma estrutura ali. Tem uma estrutura por trás e ela acaba... Eu sou estruturalista. Não à toa, o Lula entrou e a primeira briga foi com o presidente do Banco Central, né? Então eu sou estruturalista no sentido de achar que as estruturas determinam os sujeitos, muitas vezes a sua revelia. Você pode ter, tem pessoas, eu tenho certeza, dentro do governo, que são pessoas de a mais alta qualidade, né? Capacidade... É até um alívio ter gente assim lá depois de 4 anos de Bolsonaro. Claro. Mas eles estão dentro de uma estrutura que impede qualquer coisa acontecer. E o fato é que os guardiões dessa estrutura são inacreditáveis, porque talvez fosse o caso de entender de uma vez por todas, não há possibilidade de conciliação política nesse país. Certo? A gente foi colocado dentro de uma armadilha, a gente foi colocado dentro de uma ratoeira. Veja, o problema do país não é só que você teve uma ascensão da extrema-direita num dado momento da nossa história, é que essa extrema-direita permaneceu. Se a eleição fosse hoje, os resultados seriam muito parecidos e o risco de ganhar era o mesmo, entendeu? Então, ou seja, isso significa o quê? Você tem efetivamente uma consolidação de uma posição política, inclusive que é imune até a catástrofes. A gente passou por 2 catástrofes aqui nesses últimos anos, né? A pandemia. Né? Que foi que o Brasil teve... Exatamente. O Brasil tem 3% da população mundial. Responde a 15%. 11 a 15% das mortes. Né? Então, isso mostra, a gente era o caso catastrófico de gestão da pandemia no mundo. O mundo inteiro falava isso. Né? E o que acontece? Bem, aquelas pessoas que estão solidárias à extrema-direita não moveram uma palha. Teve um setor mínimo que começou a achar que aquilo era demais, mas fora isso, o grosso continuou. Né? Agora a gente tem uma catástrofe ecológica, o Brasil perdeu um estado. Perdeu o estado inteiro. O estado do Rio Grande caiu no mar, sumiu, literalmente, sumiu. Isso mostra, quer dizer, o fato de que a gente está numa situação realmente que exigiria uma decretação de um estado de emergência climática. E permanente, enquanto durar o troço. Enquanto durar, exatamente. Quer dizer, enquanto durar o capital das coisas. Sim, porque é sempre bom lembrar, o Brasil é a maior fronteira de devastação ecológica do mundo hoje. É uma das maiores do mundo hoje. Né? Pantanal, Amazônia... Bem, a gente teve em 2022 18 árvores sendo queimadas por segundo. 18 árvores por segundo. Por segundo. Né? É inacreditável. Então, isso mostra uma coisa, que o capitalismo, quando ele entra nesses processos de crise, ele não freia a sua dinâmica de desenvolvimento. Ele acelera, né? Ou seja, ele aprofunda a crise. Porque, veja, ele tem essa ilusão de que é possível você extrair valor de forma infinita da terra e do trabalho. Ele não para isso. Ele vai. Então, isso significa, entre outras coisas, não dá para gerenciar crises do capitalismo. A esquerda não tem esta função. Não contem conosco para fazer esse gerenciamento. Que ele é impossível,
não dá para gerenciar, porque agora você tem um sistema, você não tem a crise, digamos, da dinâmica interna do capital. Você tem outra coisa, você tem crises conexas. É uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Sim. Certo? Que é uma articulação de crise ecológica, crise demográfica, crise social, que é sempre política, crise econômica, crise psíquica e crise epistêmica. Essa junção nunca existiu desta forma. Nunca existiu dessa forma. Né? E mais, a gente sabe, e ela foi prevista em larga medida. Então, o que acontece? Estavam apontando há tempos, né? Faz 50 anos que a gente tem relatórios dizendo que ia ter uma crise ecológica em 2020 e 2030. Né? O Celso Furtado, eu vou lançar um livro na minha coleção chamado Mito do Desenvolvimento Econômico, vamos relançar o livro. Da Explosante? Da Explosante. Então, no começo dos anos 70, ele fala exatamente isso. Ele pega um relatório, que é o relatório do Clube de Roma, Os Limites do Crescimento, que o relatório falava, olha, com esse crescimento exponencial, num horizonte de recursos finitos, vai ter uma crise com consequências inimagináveis. Né? O Celso Furtado fala, isso mostra uma coisa muito interessante. A ideia de que é possível desenvolver países em desenvolvimento e que eles atinjam o mesmo grau de consumo do que os países... É um mito. Uma falácia. Eu fui criado nos anos 90 na escola e eu lembro das aulas de geografia, né, falando do segundo mundo. O mundo socialista estava ainda ruindo, né? E os países em desenvolvimento, e o Brasilzão lá, né? Aí eu falava, nossa, será que um dia a gente vai, de fato, ser desenvolvido? Uma falácia total! Não, mas isso é que é interessante, o Brasil tem pensamento crítico de verdade, entendeu? Então, você pega um texto de 1970 e fala, não, mas isso é um mito, isso nunca vai se realizar, porque se realizar, o sistema todo entra em colapso. Não é só uma questão de você precisar de espaços de mão de obra, onde você pode ter uma extração de mais-valia muito mais forte, então você precisa de espaços de preservação de subdesenvolvimento. Não, tem um dado mesmo estrutural do sistema, não dá para chegar. Tanto é assim, diga-se de passagem, nenhum país em desenvolvimento nos últimos 50 anos se transformou em país desenvolvido. A não ser dois, para não mentir. Um é a Coreia do Sul. Coreia do Sul. Que é um país em guerra. Sim. Em guerra, que tá em mobilização de guerra, desde que apareceu. Desde os anos Israel, 50. que é um país em guerra infinita, né? Então, ou seja, são os únicos casos. Né? O resto, do mesmo Exatamente lugar. por estar em guerra, mobilizam o tempo todo. Exatamente. E todos os recursos de quem apoia eles. Exatamente. E são países que estão em guerra, então, são fronteiras fundamentais da geopolítica. Então, você tem aportes bilionários dentro da economia. Né? Inacreditável. Vladimir Pinheiro Safatli, que está lançando aqui Alfabeto das Colisões, pela UBU, o seu livro mais recente. A gente vai daqui a pouco falar um pouquinho dele aqui rapidamente, mas muitas das questões que o Safatli levantou estão aqui, porque são textos também que são adaptados, outros tantos novos, mas que ele já escrevia também nas próprias colunas, com uma linguagem mais, não digamos mais acessível, mas você fala sobre isso. Não se trata de rechaçar a linguagem acadêmica, mas se trata de escrever também esses fragmentos nesse alfabeto em ordens invertidas ou não lineares por um público outro, é isso? Não, de fato, eu sempre escrevi em um tipo de escrita que é marcadamente acadêmico. Que o pessoal sempre fala, é difícil ler o Safatli, né? Mas eu quis fazer isso, não para irritar as pessoas, mas é porque, mesmo ocupando espaços dentro do debate público, eu queria trazer para o debate público a escrita acadêmica. Né? Sim. Ao invés de... Essa era uma estratégia desde antes. Era uma estratégia desde antes, que era mostrar como... Olha o que nós fazemos. Exatamente, o que a universidade faz, como a gente trabalha e preservar isso. Né? Só que é verdade que chegou um momento que não só eu quis escrever para um público mais amplo, que eu também acho importante, acho que isso faz parte do nosso trabalho universitário no sentido mais forte do termo, mas também havia questões que eu sabia que eu só poderia trabalhar se eu pudesse ter uma liberdade formal que eu não tinha com a escrita acadêmica. Se eu quisesse falar sobre um momento de crise, a linguagem tinha que expressar isso. A linguagem também tinha que ser uma linguagem em crise. Então, daí essa ideia de ensaios de pequena forma, essa ideia de um alfabeto disperso, que não segue a ordem natural do alfabeto, essa ideia de recuperar a forma ensaio, né? Que é uma forma que nasce num momento de crise, é sempre bom lembrar. Ela nasce com Montaigne, no século XVI, diante de duas crises fundamentais. Primeiro, você tem a crise das guerras religiosas, então o fundamento político das sociedades europeias entra em crise, né? E a instabilidade reina. Né? E segundo, você tem o expansionismo, a descoberta, né? A colonização de meio mundo.
né? E mundo alienígena, né? Pois é, mas o Montaigne é um único caso, Montaigne é um caso filosófico extremamente impressionante mesmo. É o único caso de alguém que percebe esta expansão como um descentramento da sua própria perspectiva. Né? Ele não é aquele que vai ver essas sociedades como sociedades arcaicas, então que é a prova do nosso progresso, do horizonte do nosso progresso. Não, ele é aquele que vai se questionar profundamente, falando, mas veja, os costumes deles são os nossos. O que a gente entende como barbarismo, selvageria, eu posso descrever canibalismo, eu posso descrever vários casos aqui do meu lado. Ou seja, e mais, ele ainda fala, esse processo pode permitir que nós percebamos o caráter completamente absurdo de certas estruturas que não são próprias. Por exemplo, ele lembra de 2 tupinambás, conterrâneos nossos, que foram para a corte francesa. Ele conheceu, ele está lá no momento, né? Ele diz, eles falaram 2 coisas que me chamaram muita atenção. A primeira deles eles olharam para o rei e falaram, mas por que vocês se submetem a esse sujeito? Ele não é nem o mais inteligente, ele não é o mais forte, ele não é o mais bravo, ele é o mais nada. Qual que é a legitimidade dele? Sensacional. E a segunda eles andavam nas cidades, falavam, mas uma cidade com tanta desigualdade, como é que não tem uma revolta? Aí ele termina falando, e a gente só ficava falando que eles não usavam calças. Quer dizer, mas vejam, este descentramento produz os ensaios. É fascinante. Produz a ideia de que... Mostrando que dentro do pensamento ocidental sempre houve suturas, rupturas, né? Não, a modernidade foi um projeto em disputa. Isso é importante lembrar disso. A gente faz a crítica da modernidade, mas é importante também perceber como a hegemonia que ela impôs, por uma série de razões, também implicou abandonar uma série de projetos alternativos, de modernidades alternativas que estavam dentro dela. Exatamente. Fascinante. Vladimir, ficaria aqui... Vladimir vem por causa do Lenin, da sua história do seu pai revolucionário? Vem. Vladimir Ilyich Ulyanov, para quem não sabe, é o Lenin, o não só teórico e marxista, mas líder da Revolução Russa. Não, os meus irmãos todos têm... Tem nomes russos? Tem um que chama Leonel, que é da época do Zola, um Leandro, que é uma maneira de pegar Leon do Trotsky, né? Então, e o Vladimir, são 3 garotos? E tem uma irmã também. Maravilha. Fernanda, mas aí o Muro de Berlim já tinha caído. Aí o Hobsbawm já estava falando, meu Deus, como pôde acontecer, né? Maravilha. Safatli, muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pela trajetória, como diria lá o filósofo francês rebelde no canteiro da história, Michel Foucault, não é verdade? Pela coragem da verdade, da disputa e da franqueza. Mas antes de acabar, tem aqui um momento nesse programa, aqui fanfarrão, nessa parte, sobretudo, que é o momento Jim Fellow, Marília Gabriela, Jô Soares, Abujanra, Rita Lee desse programa, que você tem que responder na lata, algumas perguntas assim, em termos, conceitos, mas sucintamente. É aquela coisa que existe assim. Está preparado? Vamos. As luzes do mundo se movem por você, Vladimir Safatli. Olha só, vamos lá. Isso é rápido, essa aqui. Que beleza. Né? Na lata, levanta comigo aqui, a gente vai olhar para aquela câmera ali. Eu vou te fazer, 3 questões e você responde sucintamente. Tá. Olhando para lá? Olhando para cá. Tá. Bom, Brasil. Um espaço de luta. Sempre. Desde o começo da gestação dessa história. E de grandes lutas. De grandes lutas. Vladimir Safatli, o que é filosofia? Filosofia? Uma síntese assim? É o exercício de pensar contra si mesmo. Eu gostaria de ter sido eu que falou isso, mas quem falou isso foi o Sartre. Foi Sartre? Foi. Falar nisso, eu tive a oportunidade de ir lá recentemente e aí fui visitar o cemitério do Montparnasse, né? E acho fascinante esse culto ao patrimônio, à arquitetura cemiterial, né, fúnebre. Faço isso também aqui no Cemitério da Consolação, já fiz em outros, e gosto de passear nos cemitérios, vendo as pessoas. E no Montparnasse tem a tumba do Sartre e da Simone, né, um casal já, digamos assim, a Van la Lettre, né, um casal que tinha um relacionamento aberto e debatiam essas questões, né. E os beijinhos lá, né? As pessoas vão lá e beijam as tumbas, tem beijo com batom, assim, deixam bilhetes de metrô, já viu isso? Como uma homenagem, né? Deixam no do Baudelaire também. Mas no cemitério do Père Lachaise tem a tumba do Guattari. E aí tem uma porta entreaberta, assim. É um mármore e é uma porta entreaberta.
a escultura da tumba do Guattari. Não, eu só ia em cemitério quando era gótico para tomar cerveja. Eu vou lá para pensar, o Brodel está enterrado no Père Lachaise, né? A Edith Piaf, mas Safatli, psicanálise. É um dispositivo fundamental de crítica de si e da sociedade. Viu? E para não perder a oportunidade aqui, para perguntar para o ensaísta, filósofo, pensador, músico, procurem aqui, se der tempo, Vozes de Minha Alma. Coloquem aqui também no chat para o pessoal os links do Spotify com os discos do Safatli. Ele é músico, ele toca piano, ele compõe, enfim. O que é a vida? Você que é um intelectual multifacetado e pudesse olhar para as pessoas que estão ali do outro lado? Olha, tem uma colocação que sempre me chamou muita atenção, que é assim, não faz sentido você procurar uma vida feliz, né? Faz sentido você procurar uma vida plena. Ela é uma colisão de experiências, desde as mais alegres às mais dramáticas, e todas elas fazem parte da mesma história. Grande público, um beijo no coração de vocês. Produção, muito obrigado. Safatli, despeça-se do seu grande público no Provocação Histórica e no Instituto. Bem, obrigado pela presença de todos vocês, por terem nos seguido até aqui. E obrigado, Lindenberg, por esse espaço. Para mim foi um grande prazer poder participar dessa entrevista. Uma alegria imensa te ouvir sempre, professor Vladimir Safatli. Aqui está de novo o Alfabeto das Colisões. Vou colocar perto aqui para vocês. Leiam, comprem, baixem, mas leiam. São ensaios maravilhosos aqui, até inspirados em Deleuze, né, no alfabeto, que ele fala uma letra e ele vai falando amor, né? E ele falando de aula, eu lembro da aula, assim, vamos acabar, não defenestrem. Ele falando, uma aula nunca está pronta, uma aula você fala alguma coisa, alguém se movimenta, o corpo se movimenta, mas nunca está pronta, né? As pessoas querem uma coesão, às vezes, para a aula, que me irrita, né? Isso é a prova de que não dá para se dar aula online. É verdade. Acho que a pandemia mostrou isso. Mostrou isso. Essa ideia eu adoeci brutalmente. Ninguém aguenta. Né? Assim, ninguém aguenta. Gostei. Um beijo no coração, obrigado, Safatli. Tchau. Até mais. Tchau.